Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra e nesse vídeo nós vamos conferir aqui um conteúdo da Jovem Pan Esportes. Título do vídeo: é impressionante, o Flamengo fez 5 a 0 no Atlético Paranaense, vai pegar o Palmeiras e... reticência, debate ferve. Vamos trocar de janela aqui, lembrando de te pedir para se inscrever no canal, muito importante para ajudar o canal a chegar cada vez mais longe, tá vendo aí em cima, rumo aos 2.000, primeiros 2.000 do canal, conto com você chegando aí. Deixe sempre comentário sobre o que você vai ver no vídeo, sobre a goleada do Flamengo para cima do Atlético Paranaense 5-1. Deixe comentário. Se não quiser falar sobre o 5 no Atlético Paranaense, me diz aí apenas de que cidade e que estado você é, para que a gente possa saber até onde esse vídeo está chegando e para saber até onde vai o tamanho da torcida do Flamengo, da torcida do nosso Mengão, nossa nação. E é isso aí. Like no vídeo, se inscreva no canal. 3, 2, 1, lau. Agora, Bernardo Ramos, o que é esse Flamengo do Dorival Júnior? É impressionante. O Flamengo reserva é tão avassalador quanto o Flamengo titular, porque foi assim também contra o Atlético Goianiense. Foi um massacre do Flamengo reserva. Hoje, destaque aí pro Fabrício Bruno, que além de estar muito bem na parte defensiva, fez 2 gols aí pro Flamengo, mais um gol do Pedro. E eu sei, eu vou provocar de novo. O Dorival, ele estava com 74% de aproveitamento. Tava igualando o Jorge Jesus. Hoje, ele deve ter um aproveitamento melhor do que o do Jorge Jesus no começo por pontos. Porque derrota, ele já tem o mesmo número de derrotas que o Jorge Jesus, 4. Agora, também está provado, Bernardo, que o Paulo Souza foi uma perda de tempo absurda para o Flamengo. Mas é verdade, porque o Flamengo, se não tivesse o Paulo Souza, o Flamengo estava brigando de igual para igual com o Palmeiras na liderança do Brasileiro. Não dá para saber. O Flamengo do senhor Paulo Souza, com esse elenco, o mesmo elenco do Dorival. Chegou Dorival e Cebolinha agora. Eles chegaram só agora. O Dorival já estava varrendo todo mundo com o mesmo elenco do senhor Paulo Souza. Cara, é o que eu já falei aqui, mané. O Paulo Souza eventualmente daria certo. Mas ele teria que ter mais tempo, fazer a reformulação que ele queria, sair uma caralhada de gente, chegar uma caralhada de gente, e de repente ele começaria a ter resultado bacana daqui a um ano. Tipo, mesmo ele estando desde o início. Por exemplo, agora nós estamos aqui, 14 de agosto, caramba, fazendo um mês hoje. Obrigado, parabéns pra nós aí, parabéns pra você que tá aí inscrito e assistindo. 14 de agosto de 2023, a gente começaria a ver uns resultados já bacana, mais consistentes da equipe. E eu já falei também isso no outro vídeo. E eu, sinceramente, não sei se eu gostaria do padrão tático da equipe. Aquele lance de 3-4-3 não é uma parada que eu curto muito. Eu gosto de como o Dorival joga na equipe principal. O 4-4-2 losango, 4-1-3-2, sei lá, 4-3-1-2. E esse esquema que ele joga de ponta secretário do lateral nesse time alternativo está funcionando bem. E o time joga legal. Quando esse esquema funciona, ele é maneiro também. Não é o esquema que eu mais gosto de assistir, mas é maneiro também. Legal, bacana. Prefiro o outro, mas esse funciona, tá legal. O time é ofensivo e etc. Show de bola. Então, o que o Dorival fez trouxe resultados mais rápidos. O que o Paulo Souza estava fazendo provavelmente demoraria mais, mas também daria resultado. Eu não discordo da demissão dele, não. E o senhor Paulo Souza mostrava um futebol patético, como diz o Mauro César, um lixo de trabalho. Era ruim. Mas pra mim o pior é ser ruim com um timaço. É isso que é imperdoável. Não dá pra você ter um time ruim só com um jogador bom. O Abel não foi ruim com o timaço? Não, mas ele ganhava. O Abel Braga? Ah, não, tô falando do Abel Ferreira. Não, o Abel Braga não foi ruim com o timaço? O Abel Ferreira era ruim com o timaço no começo dele no Palmeiras, ele era questionadíssimo, cara. A galera tem memória curta, o nego acha que foi ele que fez tudo. Na Libertadores que ele ganhou a primeira, o Palmeiras teve a melhor campanha na primeira fase, sei o que, pá. O treinador era o Vanderlei. O Vanderlei caiu ao longo do processo aí, o Abel Ferreira assumiu. Tipo o Dorival agora, se o Flamengo conseguisse, Deus quiser, chegar até o final e ser campeão da Libertadores, né, caso Deus, a conjuntura dos astros nos ajude também, a gente esteja tudo ao nosso favor, ele vai ser o campeão da Libertadores, mas o Paulo Souza fez a campanha da primeira fase, etc. É tipo um caso desse. Em 2019. Mas ainda não era esse time, não. Não, tudo bem, mas era um time bem acima dos outros, correto? Correto, mas até o Abel foi melhor que o Paulo Souza. Eu não sei, eu sei lá de Paulo Souza. Nem a mulher do Paulo Souza fala tanto do Paulo Souza quanto o Pirado. Eu falo porque eu fico indignado. Esquece Paulo Souza. Indignado. E aquele negocinho de fechado com o Paulo Souza, todo mundo que escrevia aquilo sumiu.
Tem isso também, fechado com o Paulo Souza. Eu não escrevi isso, porque eu não tenho que defender o foi chu aqui no restaurante, perseguir técnico. Exatamente. Não foi você que encontrou o Paulo Souza? Jorge Jesus. Que Paulo Souza? Paulo Souza eu não quero nem cruzar. Se você encontrasse o Paulo Souza, você ia lá cumprimentá-lo. Você é um cara muito educado. Agora é o seguinte... Agora, e o Dorival? Que faz um trabalho espetacular. Faz um trabalho espetacular. Agora, eu queria falar um negócio. E assim, as pessoas podem não se lembrar do que foi aquele 0x0 no Maracanã pela Copa do Brasil, né? O Flamengo, o que eu vi de exaltação ao Filipão, né? Não, o Filipão se defendeu como ninguém. Segurou o Flamengo. Foram 22 finalizações do Flamengo contra apenas 4 do Atlético Paranaense. Hoje, foram 19 finalizações do Flamengo contra 5 do Atlético Paranaense. Dessas 5, eu vi 3 colando na mão do Santos. Aquele maluco bota cola na luva. O maluco chutava ele. E a bola na mão. Impressionante. Ou seja, o Flamengo finalizou menos, o Atlético finalizou um pouquinho mais. E o Flamengo meteu 5. É impossível fazer essa comparação. Você fala, mas peraí, como é que foi? Mano, se o Flamengo tivesse metido 5 fazendo jogada, tabelou, chutou de longe, beleza. Mano, 5x0 com 4 gols de escanteio, a bola vindo do mesmo lugar, sendo 2 gols na sequência, 1 minuto depois do outro, do mesmo zagueiro. Porra, tá de sacanagem, Filipão. Já deu. Foi um 0x0 ali, como é que foi um 5x0 hoje? Tem um fator sorte. Agora, não dá para dizer que o Filipão se defendeu com competência daquela vez. Assim como não dá para falar, obviamente pelo placar, que se defendeu com competência hoje no Maracanã. Foi um horror. À medida que ele abriu o time, o Flamengo encontrou os espaços. Isso começou a acontecer no final do primeiro tempo. No primeiro tempo, o Atlético Paranaense sequer finalizou. Todas as finalizações foram no segundo tempo. E aí, à medida que o time vai à frente, deixa espaço ao Flamengo, o Flamengo vai lá e pumba. Agora, tem uma coisa importante a ser dita. O Flamengo fez 3 gols de bola parada, né? Bola alta. Mais da metade dos gols que o Atlético sofreu nessa temporada foram de bola alta, de bola sobre a área. Então tem o caminho das pedras aí. Logo o Filipão, que sempre foi exaltado, como eu disse, por formar bons sistemas defensivos. E toma gol de bola alta a rodo. Ou seja, pode ser o mapa da mina para o Flamengo no jogo decisivo da próxima quarta-feira. O Flamengo vai ganhar? Não sei. Mas tem um caminho aí apontado, né? É um time que tem, o Atlético, deficiências graves na bola levantada sobre a área, Pelado. Concordo com você, embora você tenha dado esse chilique todo aí com o Paulo Souza, mas outro dia eu disse aqui na mesa, o seu Bernardo Ramos ficaram meio assim invocados com isso, que eu disse que eu até brinquei com o Palmeiras, se fosse campeão brasileiro, teria que dar um bicho pro Paulo Souza. Que é óbvio que se o Paulo Souza não fosse o técnico, o campeonato hoje seria um campeonato equilibrado. Mas, todos devem muito ao Paulo Souza. Eu não sei quem é que seria campeão, mas seria um campeonato equilibrado. É raso ou não, na época que você defendia o Paulo Souza, você podia defender. Agora que a gente bate, a gente não pode falar. Eu nunca defendi Paulo Souza. Os dois. Eu acho que ele mesmo já falou que defendia. Os malucos são loucos, cara. Isso. Flamengo, é um técnico que tem um grande... Peraí, um minuto só. É um técnico que tem um grande conhecimento de futebol. Isso é inegável. Aonde ele provou teórico, isso? Me fala onde ele provou que ele tem conhecimento. No Bordeaux, na Fiorentina, pelo amor de Deus, Fiorentina e Bordeaux. Pelo amor de Deus. Cara, seu clube... O que ele conquistou na Fiorentina e no Bordeaux? Nada. Não dá pra ganhar. Nada. Ele só ganhou o título em Israel, que é um futebol brilhante. Na Hungria, que é um futebol brilhante. Dirigiu o time da Premier League. Só aí que ele ganhou título. Em lugar nenhum ele ganhou título. Ele eliminou o Liverpool na Liga dos Campeões da Europa, certa vez. O quê? Certa vez. Pois é. Aí agora você vai falar assim, então tá bom. 2015. Tá bom. Eu localizei a época aí pra você. 2015. Falar assim, não. Era esse Liverpool de hoje? Era esse Liverpool de hoje? Era o Liverpool do Brandon Rodgers, que quase chegou a ser campeão inglês. Que quase foi campeão inglês, só não foi porque o Gerrard escorregou lá no... Não, porque do jeito que você fala, parece que ele derrubou Salah, Mané, Klopp. Parece que ele derrubou Mané todo mundo. nem está mais no Liverpool. Mas então, era aquela geração. Nem está mais no Liverpool. Agora é o seguinte, você vai deixar... Você falou o meu nome aqui, deixa eu completar o raciocínio. Não, eu ia até completar o raciocínio, mas eu fui interrompido, mas tudo bem. Vai lá, segue o jogo. Não, o meu era muito rápido, que é o seguinte, Flamengo e Palmeiras vão enfrentar o mesmo adversário das Copas, que é o Atlético Paranaense, que não chegou nas duas por acaso. É claro que o time reserva dele é muito pior que o do Flamengo. O time reserva dele é inferior ao do Palmeiras. Mas ele jogando completo é um time competitivo. O Flamengo jogou com o time reserva hoje. E o Atlético também, a maior parte. Então, os dois times titulares, Flamengo e Palmeiras, são um pouco melhores. Agora, você pegar os reservas, o Flamengo tem um time reserva muito melhor que o de todo mundo. E eu acho
que assim, hoje, no ano de 2022, se a gente tivesse que apontar uma quarta força no futebol brasileiro, seria esse time que está muito competitivo e tem bom elenco. Por favor, Bernardo Ramos, você tem a palavra que você reclamou que foi interrompido. Eu acho muito rasa essa história de Paulo Souza ter culpa do fato de o Palmeiras ser líder do Campeonato Brasileiro. Acho que o Palmeiras seria líder independentemente de qualquer coisa pelos seus próprios méritos, né? O Palmeiras é o time mais regular e regular no mais alto nível. Mais regular que o Flamengo do Dorival? Não, mas não foi isso que eu disse. Eu disse que o campeonato estaria equilibrado. No campeonato, no geral, no cômputo geral do campeonato, não à toa. Como disse o Bruno Prado, né? O time mais regular do mais alto nível acaba sendo campeão, porque é um campeonato de pontos corridos. Agora, falar que o Paulo Souza é culpado... O Paulo Souza não enfiou a faca no peito de ninguém. Fala, não, me mantenham aqui, eu quero ficar aqui no Flamengo incondicionalmente. Não. Houve uma demora ali na avaliação do trabalho do Paulo Souza. Agora, quem sabe não tem um mínimo legado aí, que é o que eu falo aqui. Eu considero o trabalho do Paulo Souza ruim. Eu não falo que foi um trabalho bom. É uma maluquice falar isso, né? Não considero ruim, mas acho que alguma coisa ficou, né? Como a revelação, no caso, o Vitor Hugo, que foi alçado ao time profissional, pelo menos aos titulares do Flamengo, pelo Paulo Souza, e hoje fez mais uma boa partida. O Lázaro fica no time do Flamengo, muito porque o Paulo Souza bateu o pé, ele poderia ter ido pro Fortaleza. Então tem alguma coisa ou outra ali. É óbvio, é inegável que o trabalho do Dorival Júnior é muito melhor do que o do Paulo Souza. Isso é inegável, não dá para discutir isso. É um trabalho muito melhor, em pouquíssimo tempo, né? Hoje é dia 14 de agosto, faz 2 meses. Melhor treinador do Brasil, professor Dorival. Faz 2 meses que ele assumiu, ele conseguiu fazer isso. O Flamengo torna-se hoje um candidato a ganhar pelo menos as Copas. E você vê que o próprio Gabigol falou. Naquela preleção que viralizou, ele fala, agora a gente tem alma. Ele deixa claro que mudou. Mas será que ele os jogadores também não mudaram? A mudança é geral, não é? Claro. Você concorda comigo? Os que jogadores não é só a tinham mudança uma de certa técnico, mas assim que não ele chega só com a postura do Paulo Souza, né? Com as opções do Paulo Souza. Os jogadores, muitas vezes, eles questionavam as atitudes do Paulo Souza, taticamente falando. Você não acha que também passa, e é uma reflexão que eu jogo aqui pra vocês, não passa também pelo início de uma reformulação tardia no Flamengo? Né? A saída de alguns jogadores... Sim. Gustavo Henrique, o Ilharão, né? Outros que sairão aqui ao final deste ano. Tem que ver o que a diretoria falou pra ele, que se a diretoria pediu, muda tudo. Ele foi mudar. Só que o diretor que pede isso, se isso aconteceu, se não deu certo, ele tinha que sair junto. Só que ele não sai, o diretor é político. Ixi, eu trouxe esse cara, eu pedi pra ele fazer uma coisa, não deu certo, então pegando no meu pé, vou tirar ele. Exato, mas eu vou ficar aqui. Eu errei junto com ele. Bruno, mas eu não vou sair ele junto. Renovar. Outra coisa é ele mudar a posição de todo mundo. Ele botou o Everton Ribeiro pra jogar no lado errado. Ele botou o Marinho pra jogar no lado errado. Ele botou o Lázaro pra jogar no lado errado. Ele o Lázaro jogou bem com ele. E assim, ele mudou a posição do Lázaro. Quando o Lázaro tava bem, ele tirou o Lázaro da posição que ele tava bem. Ele usou o Lázaro. Sim, mas ele inventa muito. Mas eu acho que ele achava que o Lázaro não tinha intensidade. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem muita resistência com esse negócio. Acho que se o cara não joga em mais de uma posição, pra mim, no mais alto nível, ele não serve. Ele tem que jogar. Que aqui não é o mais alto nível. Assim, eu sou técnico de um time de fora, eu tô observando o jogador no Brasil. Quantas funções ele faz? Uma? Não quero. Acho que aqui a gente tem muito essa coisa. Não, só tem que jogar aqui. Não, tem que jogar em 3, 4 mas você não vê os feras dos times europeus mudando de posição. O Guardiola fala isso, Pilhado. O Guardiola fala isso no livro, Guardiola Confidencial. O Fernandinho era volante e virou zagueiro. Tem lá. Zagueiro, de volante. E quando saiu daqui, ele era 10. Tá no livro. Tá, mas vamos lá, os feras. Você vê Salah, Mané, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar. O Messi era ponta direita, jogou. O Messi jogou de ponta direita, de centroavante e de 10. Cristiano o Neymar Ronaldo era um ponta esquerda, virou 10. Mas não é porque agora ele não aguenta mais o ritmo. Não é agora porque ele não aguenta mais o ritmo também? Também, mas o Cristiano joga dentro da área desde 2014. Ele era um ponta bem aberto, driblador no Manchester United. O Mourinho coloca pra jogar como centroavante. E depois o Ancelotti também firma. Ele começa a fazer dupla com o Benzema, antes o Higuaín. Ele muda, assim, é normal. Acho que aqui o jogador é muito assim. Não, só jogo nessa. E se não der certo é porque... o próprio Flamengo, o Rogério não puxou o Arão pra zaga e foi campeão? O Diego virou primeiro volante. Eu acho que hoje o Diego jogou mais avançado. Eu acho que o campeonato estadual é para fazer tudo quanto é experiência, esse monte de coisa que a gente citou aqui agora. Quando você começa o Campeonato Brasileiro e as Copas, aí você tem que ter um modelo de jogo definido. O Zico falou algo interessante no Reis da Resenha, que no dia a dia de um clube de futebol não é só o treinador que interfere, né? Existem outros fatores. E eu concordo com ele, mas é isso que o Bernardo falou. No caso do Flamengo,
Faz 2 meses que o Dorival Júnior assumiu. Saiu o Paulo Souza, chegou o Dorival Júnior, os jogadores compraram a ideia e o Flamengo acabou, enfim, mudando da água pro vinho, basicamente. Então, assim, o que me causa, talvez, estranheza, não sei nem se esse é o termo, é isso, né? Uma mudança de técnico fez com que o Flamengo voltasse a jogar. Mas o Zico certíssimo, né? Não é só o treinador que interfere no dia a dia. Existem fatores que a gente desconhece no dia a dia. O Gustavo Scarpa, ele joga aberto na esquerda, joga por dentro, joga aberto na direita. Se precisar, faz um lateral numa linha de 5. O Rony... Esse Gustavo Scarpa, muito bom jogador, por sinal, ele tava jogando de lateral esquerdo, ala esquerda, na final da Libertadores contra o Flamengo, cara. Realmente, o amigo aí, o Bruno Prado, tem razão. O Rony contra o Chelsea foi quase um lateral direito. Já joga de 9, joga na ponta. O Atlético Mineiro também. Depois da expulsão do Danilo, ele coloca o Rony pra jogar. O Palmeiras, o Zé Rafael era um meio atacante, virou um volante. E o Rony se torna a camisa 9, o maior goleador da história do Palmeiras em Copa Libertadores, sendo que ele era um jogador de beirada de campo, né? E agora tá fazendo essa posição de 9. E ontem jogou na beirada de novo. Zé Rafael, que era meio armador, virou segundo volante. Aliás, hoje quem jogou foi o Vitor Roque, né? E Pablo e Fabrício Bruno deram um choque de realidade ali no garoto que é muito bom. Fedão, já escrevi sobre isso. Fenômeno. Futuro candidato a craque. Esse é. Mas o Vitor tá sendo monitorado pelo Real Madrid. Pois é, não. Tem 17 anos, cara. O cara é candidato a fenômeno. Não vou falar que já é. Mas Fabrício Bruno e Pablo, confirmando a boa fase de ambos, né? Deram conta do recado ali. O Vitor Roque, no primeiro tempo, ele foi tentar dar uma volta ali no zagueiro e tal, chegou à cobertura, e aí foi um cara que não fez muita coisa. Jogou hoje, quando a gente fala assim, não, o time do Atlético, eu concordo com você, acho que o time reserva do Flamengo é bem melhor do que o do Atlético Paranaense, mas pô, tá o Vitor Roque jogando, Vitinho jogando. Mas o time titular do Flamengo também é muito melhor que o time titular do Atlético. É o seguinte, o time só que perdeu muitos gols. O time do Flamengo, o time titular tá aqui, o time titular do Atlético tá aqui. Agora, se você pegar os dois times reservas, o do Flamengo tá aqui e o do Atlético tá aqui. A diferença é maior. Me desculpa, cara. Eu acho o time do Flamengo titular aqui, o time reserva do Atlético aqui. Tudo bem. Eu acho. Se o Atlético passar, pra mim não é o provável. Pra mim é mole do Flamengo. Aí que tá, Pirado. Eu tô dizendo pra você o seguinte, que a diferença entre os dois times reservas de um e de outro, ela é maior do que a diferença entre os dois times titulares. Sim. O Flamengo, mas a diferença dos times titulares também é bem grande. Tudo bem, pode ser, mas a dos reservas é maior ainda. Porque você olha o time reserva de um e do outro, opa, o reserva daqui vai ter, sei lá, o Vidal, vai ter os meninos que estão entrando, Cebolinha. Vidal deve ser titular na quarta-feira. Esse time reserva do Flamengo, se ele jogar a semifinal da Copa do Brasil, eu até faria isso se o Flamengo passar. Eu jogaria com força máxima contra o Palmeiras e se precisar, se ele achar necessário, se ele tiver que fazer uma opção, eu vou titular, ele vai com o titular lá em Curitiba, quarta, aí ele vai jogar com o Palmeiras e depois, titular, se ele ganhar, se ele passar do Atlético, ele vai ter a semifinal da Copa do Brasil contra o América ou São Paulo. Aí se o Dorival chegar à conclusão, eu não vou jogar nos 3 jogos com o mesmo time, eu jogaria com o titular no Palmeiras, reserva contra a América ou São Paulo, e esse time do Flamengo que jogou hoje é favorito contra a América ou São Paulo. Concordo com você. Qualquer um dos dois. Acho que é melhor que os dois. Outro dia foi ganhando São Paulo no Morumbi, normal. Esse time do Flamengo reserva, dá pra, se for o caso, dá pra ele jogar a semifinal da Copa do Brasil, seja qual for o adversário, e ele é favorito. Se o Flamengo é eliminado, tem um exercício interessante sobre isso que você falou. Eu acho improvável também, concordo com o Pilhado. Não acho que será um vexame, nada disso, até porque o Atlético joga em casa. Mas se for eliminado na quarta-feira, acho que o Dorival vai com o time titular contra o Palmeiras. Sim, com certeza. Sim. No Allianz Parque. Eu iria de qualquer jeito. Eu também acho que tem que ir de qualquer jeito. Eu acho que, o brasileiro, em relação à Copa do Brasil, assim, se eu tô entre as duas, pra mim o brasileiro com certeza, mesmo, tem 9 pontos. Mas se eu tenho alguma chance no brasileiro, eu vou. Entre o brasileiro e a Copa do Brasil, acho que o brasileiro é muito mais importante. Se o Palmeiras empatar o jogo em São Paulo, pro Palmeiras tá muito bom. Ótimo. O 9 mantém a vantagem e elimina o confronto direto. O Flamengo tem ganhado do Palmeiras aqui. O Flamengo já é vice-líder. Exato. Neste momento, enquanto falamos aqui, o Flamengo se o Fluminense não ganhar, vai terminar a rodada vice-líder. O Flamengo é um ataque de 102 gols na temporada, com 5 marcados hoje. O Flamengo é forte. Agora, para ser mais forte ainda, tem que jogar com os titulares, se possível, na partida contra o Palmeiras. Dependendo das circunstâncias do jogo de quarta-feira. Se classifica nos pênaltis, no jogo dramático, aquele jogo pegado pra caramba que eu acho que vai ser, aí não. Aí não tem o que se fazer, porque aí não pode se dar o luxo nesse momento da temporada de perder um jogador como o Arrascaeta. Imagina perder o Arrascaeta nesse momento da temporada, com semifinal de Libertadores vindo por aí e tal. Passando pelo Atlético, acredito que seja o time reserva contra o Palmeiras.
Se for eliminado, acho que vai com se fizer isso, ele erra, Ele tem que avaliar pontualmente. Lembrando que na temporada passada, o Flamengo foi com o time reserva no Allianz Parque, com o Michael e Pedro, e venceu por 3-1. Então, E o palmeirense esquece isso. O jogo que eles venceram da gente aí foi ali final da Libertadores, num golpe de sorte que eles deram do Andreas Pereira escorregar. Porque naquele momento ali a gente já tava empatado o jogo e começando a dominar a partida. Tava em pinta de virar. A gente já tava começando a vislumbrar um segundo gol. E aí, infelizmente, né, uma fatalidade daquela aconteceu. Mas aí eles esquecem que não ganhava do Flamengo desde 2016 ou 2017, sei lá. Não lembro qual que foi a última vitória do Palmeiras em cima do Flamengo no Allianz Parque. Porque perdeu de 3-1, né? Faz muito tempo. E aí tem aquele empate acho que foi em 2016. O Flamengo todo remendado, aquela polêmica. Não, 2016 empatou. 2018 um empate. 2019 levou... 2019 foi o Flamengo Foi Flamengo vencedor, 3-1, verdade? Foi em Brasília. O Jorge Jesus. 2018 foi empate, né? Aquele jogo antes da Copa do Mundo, uma pancadaria danada. 16 empatou 1-1. Mas o último resultado do Flamengo no Allianz Parque foi com o time reserva. Se o Flamengo vence o Palmeiras fora de casa, vai pra 6 pontos. Ih, tá aberto o campeonato. Aí o campeonato fica bem aberto. E o Palmeiras em seguida joga contra o Fluminense no Rio, um jogo difícil pra ganhar. Quiser. E tem o Red Bull Bragantino, do Guarani, que é um time inofensivo. A última vitória do Palmeiras sobre o Flamengo no Allianz Parque foi em 2017. Então tá aí. Foi 2-0 pro Palmeiras. É claro, foi um jogo em novembro. É claro que a gente tem que respeitar a vantagem do Palmeiras, né? 9 pontos, uma gordura no segundo turno igual o Palmeiras agora conseguiu, não é pouca coisa. Mas ainda assim, você perde o confronto direto pro Flamengo, isso pode impactar. Ainda assim, e também considerando a regularidade desse time do Palmeiras, que só perdeu 5 vezes nos últimos 60 jogos, né? Que é um negócio impressionante. Não, e também, lembrando que se o Palmeiras ganha, aí, amigo, aumenta ainda mais. Aí vai pra 12. Aí acho que já. Aí complica muito. Então são os dois lados. Se o Flamengo ganha, aperta ali a disputa. Agora, se o Palmeiras ganha, aí é muito difícil o Flamengo chegar. Aí abre 12. Aí já. Não é só matemática, né? Você olhar assim pra pontuação e falar, não, ainda dá ou não dá, né? É a regularidade do Palmeiras de desempenho, no mais alto nível. Esse time mesmo quando joga mal, ganha. Aconteceu na partida contra o Corinthians ontem. O Palmeiras fez um grande jogo ontem. Não fez. Foi lá e ganhou. Um desses jogos que a gente fala, pô, esse aqui tá com pita de decisão. É o primeiro de uma sequência duríssima do Palmeiras. O Palmeiras foi lá e ganhou do Corinthians, tal, com gol contra, tal, jogando da forma como deveria ter jogado. Poderia ter jogado um pouquinho mais ali no primeiro tempo e tal, mas o plano de jogo foi bem executado, saiu com o resultado. É impressionante também a incompetência desse Corinthians do técnico Vitor Pereira, mas essa é outra questão. Agora, o desempenho é muito bom. Não é só olhar assim pra matemática. Pô, são 9 pontos, dá, não dá. Tudo bem, que o Flamengo vença o Palmeiras, que é um resultado factível no Allianz Parque. A diferença caia para 6 pontos. Que ainda são 6 pontos. São 6 pontos, cara. Vocês veem o Palmeiras perdendo 3 partidas seguidas? Não, improvável. Não precisa. Vai ter dois jogos Pode duríssimos, acontecer, né? mas Contra é Flamengo e Fluminense. Não precisa perder 3 jogos seguidos. Eles podem simplesmente começar a empatar uma partida aqui, ganhar a próxima, ganha mais uma, empata mais um, aí perde um jogo, do nada, vai perdendo ponto ao longo da parada. É totalmente viável. Em 2009, a diferença era absurda também. Chegamos a ficar na zona do rebaixamento e o time deu uma arrancada absurda e os times que estavam em cima começaram a perder e empatar. É isso que pode acontecer, pô. Vai variar. Eu confio. Bom, deixe comentários aí sobre tudo que eles falaram aí, sobre a partida do Flamengo contra o Atlético Paranaense. Aí foi excelente partida, o Flamengo jogou muito, jogou bacana, aí, um futebol bom, com um time alternativo. Se não quiser comentar sobre isso, me diz só de que cidade, que estado você é, como eu sempre peço. Trocar de janela. Lembrando de te pedir para se inscrever aqui no canal, muito importante sua inscrição, conto demais com você aí se inscrevendo aqui no canal para ajudar a espalhar mais a palavra, o canal chega cada vez mais longe e crescer cada vez mais, e é isso aí. Vou ficando por aqui, grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e fui!